Olá pessoal, iremos falar hoje no Minuto Vascular sobre a trombose venosa profunda dos membros inferiores. Campanha Agosto Azul Vermelho, Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular. Bom, o que é a trombose, pessoal? O que é o trombo? O trombo, como a gente pode ver aqui nessa figura à esquerda da imagem, do slide, é um coágulo que se forma no interior da veia, certo? Geralmente onde a veia tem válvulas, que são aquelas estruturas que direcionam e orientam o sentido do fluxo. Então, a trombose é isso, é a formação de um coágulo ou trombo dentro de uma veia do sistema venoso profundo, tá? Porque se for veia superficial, é trombose venosa superficial, ok? Os sinais e sintomas principais, pessoal, dor local, edema e em casos graves, como nessa figura aqui, de flegmásia cerúlea, uma cianose, né? Uma roxidão do membro. Isso é um quadro extremamente grave, com risco até de perder o membro, certo? E aqui na imagem esquerda a gente pode ver como que esse membro inferior esquerdo ele está muito mais edemaciado, desde a raiz da coxa até o tornozelo, num sinal claro, né, um edema claro de trombose venosa profunda. O trombo está provavelmente na coxa ou acima da coxa. Os fatores de risco: mobilidade reduzida, né? Pessoa que foi submetida a uma cirurgia, por exemplo, uma cirurgia ortopédica, né? De quadril, de fixação aqui da tíbia, uma internação hospitalar por qualquer motivo, por exemplo, pneumonia, que a pessoa fica acamada, certo? História pregressa de TVP, então a pessoa que já teve uma trombose venosa profunda tem uma chance maior do que uma pessoa que nunca teve. História familiar de trombose, trombofilias hereditárias também aumentam a chance, principalmente alguns tipos de trombofilia. O uso de anticoncepcionais e a reposição hormonal também vai elevar esse risco, então nós temos que fazer o risco-benefício, né, para cada paciente. A gravidez e o puerpério, principalmente o puerpério, aumenta muito a incidência de trombose, certo? Varizes calibrosas, como essas da figura, que também aumentam a chance de trombose. Câncer, né? Qualquer neoplasia está associada a uma maior chance de trombose venosa profunda e também viagens prolongadas, né? A partir aí de 4 horas, que a pessoa fica o tempo todo sentada e não se movimenta, ela está correndo um risco maior de trombose. E o que a pessoa tem que fazer numa suspeita de trombose venosa profunda? Tem que procurar especialista, procurar um angiologista, um cirurgião vascular, para fazer uma consulta vascular. E nessa consulta o profissional vai examinar e, se necessário, vai pedir os exames necessários complementares para fazer e fechar o diagnóstico. E a TVP, pessoal, o grande problema dela, o grande perigo dela é isso aqui, ela evoluir para o tromboembolismo pulmonar, que é o que? O trombo se formou aqui no membro inferior, né? E ele se desloca na circulação, que a circulação na veia ela se faz de maneira ascendente, ou seja, dos pés para o coração, certo? O sentido da circulação nas veias é esse, de baixo para cima. Então o coágulo ele vai se desprender do membro inferior, né, que no caso do membro inferior esquerdo, e vai parar no coração, e do coração ele ganha a circulação arterial pulmonar, provocando um quadro que chama embolia pulmonar. E isso pode ser muito grave, colocando em risco a vida do paciente, porque o paciente vai ter grave, pode ter grave insuficiência do coração, né, principalmente insuficiência ventricular direita, que é responsável pela gravidade dos quadros de embolia pulmonar, e também a hipóxia, que é a falta de oxigenação no sangue, né? Então esse paciente, quando ele evolui para um quadro mais grave de tromboembolia pulmonar, ele tem que ser internado em CTI e ter cuidado de intensivo, né? Ter suporte intensivo para esse paciente. Tá bom, pessoal? Era isso que eu queria falar para vocês. Sempre pensar em trombose em casos de dor súbita, sem história de pancada, sem história de trauma, uma perna que incha, né, subitamente, que não estava inchada e começa a inchar e de repente já está
como aquela figura que a gente viu anteriormente, tá bom? Um abraço a todos, obrigado pela atenção.